Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um webinar das Faculdades ICEIV. Sou o professor Márcio de Freitas, estou coordenador do curso de Pedagogia, além de ser professor de várias disciplinas. Nós estamos falando aqui diretamente da nossa unidade de Betim, portanto a FISB. Nós temos a unidade de Belo Horizonte, nós temos a unidade de Montes Claros e vários polos espalhados por Brasil afora, tá? Totalizando 32 polos que estão sendo abertos gradativamente. Bem, então sejam bem-vindos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui e participando de mais um webinar, de mais uma discussão de temáticas tão importantes que fazem com que a educação se torne melhor, cada vez mais abrangente, cada vez mais assistencializadora das pessoas no seu processo de formação. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso webinar de hoje, nós temos então a temática geral, a educação inclusiva. O tema mais específico será inclusão da teoria e prática. Da teoria à prática, né? Fica melhor assim. Bom, para falar desse tema, nós trouxemos uma pessoa que tem uma vasta experiência nessa área, tá? Então, nós estamos aqui com uma mestre em educação, gestão e desenvolvimento local. Essa pessoa é graduada em normal superior, especialização em educação, tutoria e metodologias, especialização em atendimento à educação especializado, educação e especialização em tradução e interpretação, docência da língua de sinais, atuou como professora auxiliar na faculdade ICEIV, atuou como tutora no curso de pedagogia, né, da Unopar, até quando esteve aqui, inclusive, né, nesse prédio que estamos ocupando hoje. Foi coordenadora do programa Proletramento do Governo Federal em Betim, atuou como professora auxiliar da UNA nos cursos de Pedagogia e Serviço Social, atuou como diretora do Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva de Betim, o CRAEI, encerrando as suas atividades lá agora recentemente em dezembro de 2024, é professora efetiva da Rede Municipal de Betim, faz parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Conselho Municipal de Educação, ambos, de Betim, e está como assessora pedagógica da Secretaria de Educação de Betim e atuando como colaboradora na diretoria pedagógica da ONG Ponte Inclusiva. Nós estamos falando aqui então da professora Veridiana. Professora Veridiana Souza, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença e espero que esse nosso bate-papo lhe traga muito prazer, como está trazendo para a gente. Eu quero agradecer pelo convite, me senti muito honrada, né? Até por voltar a esta casa, né? Tive a oportunidade de estar aqui trabalhando numa disciplina no curso de pedagogia e sou uma apaixonada pela educação. Eu falo que a minha mãe que me direcionou para este fazer. E aí era o sonho dela de ter uma filha professora. E ela acertou quando ela me direcionou, porque eu recebi com muita dedicação e com muita responsabilidade. Então assumi esse meu fazer e sou apaixonada por ele, né? Então agradeço aí a vocês pelo convite. Nós conversar um pouquinho aí sobre essa trajetória Isso. aí. Bom demais. E a gente agradece muito, né, a sua gentileza de estar sempre assim, disponível para a gente conversar sobre. Viu? Certamente. Obrigado. Para começar esse nosso papo, vamos então aqui já começando, né, já esquentando aqui as nossas turbinas. Como é que surge a educação especial na sua vida, Veridiana? Bom, eu pensei que ela surgia em 98, quando eu assumi uma turma de surdo na escola que eu trabalhava. Mas voltando e depois conhecendo um pouquinho mais, né, sobre o que é essa educação especial, eu recordei que quando eu assumi a minha primeira turma no magistério, lá em 88, uma turma de educação infantil, eu tive na minha turma uma criança com síndrome de Down, uma criança que naquela época já era diagnosticada como deficiente intelectual, e uma criança que já era também diagnosticada com TDAH. Então, o que naquela época eu sabia de inclusão? O que naquela época eu sabia de pessoas com alguma deficiência ou com alguma necessidade que requeria do professor um olhar diferenciado, né? Então, acho que Deus começa a me preparar desde essa época,
encaminhando. Posteriormente, nas minhas turmas, eu me recordo que sempre aí, né, quando o colega fala assim, eu não estou preparada para assumir todas as turmas que eu tive ao longo da minha carreira. Eu sempre tive um estudante que precisou de um olhar diferenciado. Eu sempre tive um estudante que eu precisava ter um olhar afetivo e de buscar informações para trabalhar com ele. Porque senão eu não atendia a turma toda. Senão eu seria uma professora para aqueles que davam conta, né? E a gente não pode ser professor só para os que dão conta. Então eu vim nessa caminhada, eu vim nessa busca. Mas efetivamente, em 98, na escola, né, uma das nossas escolas aqui do município, lá surge um trabalho que ele começa em 93, mas em 98 uma turma de surda, a professora sai, uma turma com pessoas surdas de 7, 8, 9 anos, e eu falo, gente, quem sabe, né? Mas isso tudo começa porque eu passo na rua e vejo escrito curso para DA e DV. Penso, o que é isso? Talvez uma possibilidade, né? Entrei e perguntei, esse curso, que curso que é? Para DA e DV, a moça me respondeu. Eu falei, mas o que significa? Deficiente intelectual, deficiente auditivo e deficiente visual. Então eu quero fazer esse deficiente auditivo. E nesse curso, que foi no janeiro de 97, era para justamente escolher professores que estavam ali, que apontasse um perfil para o trabalho com os surdos naquela época. E eu e uma outra colega fomos escolhidas. Então, nessa época, em 98, eu assumo essa turma de 13 estudantes, né, entre 7 e 9 anos, surdos, que estavam ali iniciando a língua de sinais. E aí eu começo a minha trajetória. Língua de sinais, o que é isso? Surdo, o que é isso? Que comunidade é essa? Onde que eu vou entender como que ele conversa, né? Então aí eu começo meus cursos de Libras, meus cursos sobre inclusão, sobre educação especial. Na época, esse grupo de Betim, que aí nessa época surge o centro de apoio que hoje é o CRAEI, né? Lá em 93, 94, surge o centro de apoio para atender crianças cegas e crianças surdas no município e alguns síndromes de Down que estavam. Então a gente começa a monta uma equipe que vai para o FMG periodicamente, um grupo de estudo, aprender a trabalhar com esses sujeitos. Né? E de lá para cá é só estudo, é só busca de informação, é entrar mesmo nesse universo para tentar fazer o melhor, né, professor? Para tentar atender a estes sujeitos dentro do que eles precisavam. Né? Muito bacana. Então, a minha história, ela começa assim, e eu falo que Deus me deu oportunidade de vivenciar esses contextos até para ser mãe, né? Mãe de um filho que tinha transtorno de borderline, e é um transtorno que é pouco estudado, que muitas crianças elas começam a ter algumas indicações, sinalizações, mas fica dentro de uma linha tênue que não sabe o que vai ser, será que é um autismo, será que é um TOD, será que é um TDAH, o que é, né? Então, Deus vem me preparando para ser esta mãe e para atuar nessa militância, né? Então, eu me tornei uma militante do contexto inclusivo. Inicialmente com as pessoas surdas, né? Participei de vários movimentos. Eu me recordo que lá em 99, quando essas vans, né, coletivas começaram em Betim, eu ia para a rua, porque eles não queriam parar para as pessoas surdas, eu ia para lá e fazia aquele movimento todo, que era de direito naquela época. Sim. A gente já buscava garantir os direitos das pessoas em todos os contextos, não só dentro da escola, mas na sociedade, né? O transporte, a locomoção, sim, o lazer. E aí eu venho aí nessa trajetória, eu venho nessa busca.
funcionária da rede municipal, oportunizada de vários contextos, de atuar em vários contextos, onde que me possibilita de estar à frente dessas discussões. E estou aí, né? Que bom. Apaixonada pela educação inclusiva, querendo muito contribuir em tudo que me convida, eu quero estar presente para falar um pouquinho dessa experiência que eu tive, que é uma experiência que eu creio que foi de sucesso e é de sucesso. Sim. Então, por isso que eu defendo muito a educação inclusiva. Porque quando eu vejo, né, quando eu recordo de estudantes que passaram pelos nossos trabalhos, que chegava engatinhando e que saiu dali, foi na sua idade, né, mais avançada, fazendo escolha, aquele que não conversava, aquele que não sabia sentar, e sai desse trabalho ali, depois de alguns anos, fazendo escolha, querendo usar um computador, pedindo para ir ao banheiro, coisas básicas, mas que antes ele não tinha oportunidade. Então, não tinha acesso. Me faz E me fala acreditar. que, assim, dentro dessa contextualização histórica sua, né? Como é que foi essa coisa assim eu não sei se a gente consegue perceber de separação ou não, mas o profissional e mãe, quer dizer, mãe de uma pessoa que tem toda uma necessidade e profissional que trabalha com essa área. Como é que foi essa junção assim para você? Isso foi muito tranquilo? Você conseguia separar ou em alguns momentos se misturar? O que é isso? Conta pra gente. Eu só consegui entender que eu estava nesse contexto de militância depois que eu também comecei a viver enquanto mãe as dificuldades que ele vivenciava dentro da escola e eu enquanto mãe precisava de amparar. O filho veio depois desse veio. ingresso? Não, o diagnóstico vem depois. Depois, entendi. O diagnóstico vem depois. E era um diagnóstico, para mim, muito no vazio, não sabia o que era. Então, quando entra para uma idade escolar, que começa os desafios a chegar, porque até os 7, até os 9 anos, não tive problema na escola. Mas quando vai lá para a quinta série, que a coisa começa a se ampliar, ele começa também a se desenvolver, né? Os hormônios entram na adolescência e aquilo ali começa a ficar mais latente, né? Mas para mim, normal, sim, era uma criança, um adolescente que estava nos seus contextos e que eu, enquanto mãe, precisava atuar. Eu não, nessa época, eu não conseguia, não se misturava, porque eu não entendia que eu era uma mãe atípica, que hoje se diz atípica. Eu não entendia que eu era uma mãe que tinha um filho que precisava de cuidados diferenciados dentro do contexto escolar. Né? Até porque naquela época achava que era a questão da personalidade, que era um pouco mesmo atrevido, né? Depois que eu fui entender. O pai falava comigo, você passa muita mão na cabeça, não consegui entender, tá levando para psicólogo para quê? Você tá achando que ele é doido? Então tinha essas coisas, né? Mas aí, ao longo da minha experiência na educação, ao longo dos meus estudos, dessa busca por poder entender quem que eram aqueles estudantes que estavam na minha sala de aula, que tinha contextos diferenciados da turma, eu comecei a fazer uma relação entre a mãe veridiana de um adolescente com transtorno, a professora veridiana com estudantes dentro da sala de aula que precisava de um olhar diferenciado. Então foi aí que eu entendi que lugar era esse que eu estou aqui nessa terra. Que missão é essa a minha de assumir o lugar de servir a este outro que precisa desse meu conhecimento, dessas famílias, que precisa desse conhecimento que eu adquiri através dessas experiências como mãe do João, como professora, que trabalha aí na perspectiva inclusiva, né? Então é nesse lugar aí que eu entro. Muito bacana, porque aí você, ao falar sobre isso, quer dizer, você fala de sentimento, de experiência, de vida, né? Sim. Porque é diferente de uma pessoa que esteve sempre na academia, que ela sempre é uma pessoa que conhece muito de tudo, consegue falar com propriedade, ajuda muito no processo de formação das pessoas, os pais, famílias, enfim. Mas quando você
tem dentro da sua própria casa essa experiência, além dessa contextualização acadêmica, nossa, aí a fala é outra, a postura é outra, o sentimento é outro, porque você está falando de experiência. Sim. Né? Eu recordo de uma situação com um estudante que eu chamava a atenção dele e ele disparava a rir. E naquela época, você está rindo da minha cara? Você está me desrespeitando? Como assim? E hoje, né? Hoje eu entendo. Era a forma que ele reagia ao nervosismo que ele estava. Cada um reage de uma forma. E ele era assim, ele começava a rir, ele dava crise de riso. E aí, imagina o sofrimento que esse estudante teve ao longo da sua vida acadêmica. Porque eu comecei a entender, mas quantos colegas meus que não entendiam? Quantas vezes ele foi colocado para fora de sala porque ele desrespeitou o professor? Porque ao chamar a atenção ele começou a rir. E o professor não sabia. Não sabia. Quantos estudantes que estão ali falando palavrões de um contexto até que você não consegue entender por quê, mas ele tem uma síndrome de Tourette, que é uma síndrome que ele fala sem querer falar, que tem vários outros contextos e que nós, professores, não temos conhecimento. Fora, expulso. Hoje não tem isso mais, mas lá em 90, na década de 90, na década, né? Tinha. Quantos alunos nossos já viveram esse tipo de constrangimento por algo que eles não entendiam e não davam conta? E ainda hoje, sabe, professor Márcio, ainda hoje, eu deparo com colegas, né? Eu tive recentemente uma discussão com um colega numa situação de uma unidade escolar, e aí ele bateu na mesa e falou assim, muito bom discurso, mas e prática? E eu falei para ele, prática de 33 anos, porque errei, mas acertei muito. E eu estou aqui para compartilhar com você, para que você não precise passar pelo que eu passei, ou faça o que seus alunos passem, pelos que os meus alunos passaram naquela época. Existe esse contexto. Então tem que ter um olhar. A sua sala não está uma coisa, né, bagunçada, ou ele está trabalhando, atrapalhando o seu trabalho. Ele está vivendo algo que ele não está dando conta. Numa discussão de caso numa unidade básica, né, de saúde, e aí conversando com a psicóloga, ela disse, olha, quando acontece esses movimentos desse sujeito, ele não está desorganizando, ele está buscando uma forma de se organizar. Sim. Ele está buscando uma forma de se organizar. De entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. E dar resposta àquilo que as pessoas almejam dele. Que ele não entende. Ele não entende, ele não, muitas vezes não tem uma linguagem, a comunicação é uma comunicação precária, e a resposta dele é com ações. E aí, entender isso. Nós, professores, com o nosso curso que fizemos, eu, magistério, depois fiz o normal superior, e sendo, né, do curso de pedagogia, as disciplinas que temos, elas trazem para a gente informações básicas de um todo. Dá uma sensibilidade para a área. Para a área, mas não aquela formação para chegar e falar, eu vou atuar com o professor Márcio que tem transtorno tal e eu vou dar conta dele. Não, eu preciso da formação continuada, eu preciso de conhecer o contexto dele, familiar, eu preciso entender seus canais de aprendizagem, as múltiplas aprendizagens que existem. Quantos deficientes que temos hoje que têm habilidades, altas habilidades na música, na literatura, são muitos que conseguiram vencer as dificuldades e as barreiras do contexto escolar, porque não foi fácil. Lidar com isso, que não é fácil, né? É verdade. E é isso, a minha trajetória é essa, bacana. E aí a gente, né, começa para chegar em um entendimento e numa perspectiva de direito, de garantia de direito,
Às vezes eu me incomodo muito. A inclusão é muito novo. Não existe isso. Desde que existem pessoas diferentes. Desde que existem pessoas que têm necessidades diferentes. Então, em termos de legislação, a Maria Tereza Montoan, eu não esqueço, uma vez que ela teve em Betim, ela disse: Brasil tem uma legislação robusta, uma legislação muito bacana naquela época, muito bacana de garantir os direitos de pessoas com deficiência. Ela precisa, de fato, ser respeitada, né? Na Carta dos Direitos Humanos de 1948 já dizia do atendimento às pessoas com deficiência, das pessoas que precisavam de um olhar diferenciado. Aí vem a Constituição de 88, aí a nível de mundo vem a Declaração de Salamanca, depois vem a nível de Brasil, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. E aí é nesta época que define quem é o público da educação especial, para um olhar mais específico e direcionar um trabalho mais diretivo para essas pessoas. Então, quem que é esse público? Se você fala ou pergunta, muitas pessoas não sabem. É muito novo, 2008? Quantos anos temos de 2008 para cá? Uma pessoa com deficiência intelectual é público de educação especial, deficiência física, as deficiências sensoriais, que é o surdo cego, o transtorno do espectro do autismo, que naquela época era transtorno global de desenvolvimento, que era chamado, porque ainda não tinha ali determinado a partir do DMS-5, né? Que é o Manual das Doenças, Manual Nacional, não, Internacional de Doenças. Ele vem falando do autismo, e o autismo entra para fim de direitos. Vem a altas habilidades e superdotação. É um público que fica totalmente à margem de todos os direitos, porque ele não dá conta do contexto. O que ele faz? Muitos enfiam debaixo da mesa. Por quê? Não se interessa pelo que está sendo apresentado, né? Muitas vezes não os desafia. Não os desafia. E quando ele desafia o professor se sente desafiado, desrespeitado, e o coloca, como se diz, no lugar dele. Sim. Senta lá, menino, você não sabe de nada, não, quem sabe sou eu. Né? Então, eles falam muito disso. Então, a política nacional, ela vem trazer um direcionamento. A partir desse direcionamento, 2008, 2011, vem o parecer e o decreto 7.611, que vem falar do atendimento educacional especializado, que é um atendimento específico para esse público, né, da educação especial. É um atendimento organizado no contraturno escolar. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela tem direito de estar com os comuns, né? A nossa legislação, ela preconiza isso. É direito de participar no que todos os outros estão participando. Ah, Veridiana, mas então você vai me dizer que ele aprende igual todos. Não, nós não aprendemos, não temos o mesmo aprendizado no mesmo tempo. Nós temos tempos diferentes, espaços diferentes de aprendizagem e canais diferentes. Sim, o ensino ele é coletivo, ele mas é coletivo. A aprendizagem é individual. Ela é individual, ela perpassa pela audição, ela perpassa pela visão, sim, pelo sensorial. Sim. E esses estudantes, eles também têm esse contexto aí, né? Eles também vivem nessa organização de aprendizado. Agora, cabe nós, professores, conhecermos o nosso aluno e entender qual é o canal de aprendizagem dele, qual é as possibilidades que eu vou ter com ele. Porque se eu olho para um sujeito que é um PC, né, paralisia cerebral, que está todo comprometido, que a sua comunicação é só com o olhar, que quando você fala para ele assim, tem um vídeo de uma colega no atendimento educacional especializado com uma criança que falava com ele assim: João, você está sentindo frio, João? Aí ele piscava.
Ô, João, conta pra mim, João, você tá sentindo frio? Aí ele piscava. Então, você não tá sentindo frio? Aí ele piscou uma vez só. Porque a comunicação com o João era através do piscar de olhos dele. Frio, ele piscava 2 vezes. Não frio, uma vez. Como que eu descubro isso? Se eu estabeleço uma relação de afetividade com o meu aluno, né? E é complexo, não é fácil, não, né? Às vezes as pessoas são veridianas, você fala assim numa naturalidade. É natural porque eu venho buscando, mas não era natural quando eu assumi estes estudantes, né? Não é natural. A gente precisa ir buscar, precisa ir conhecer. Então, o atendimento educacional especializado, ele vem com essa perspectiva de atender estudantes no contraturno. E para o município, ele é obrigatório ser ofertado. Aí existia naquela época uma fala, mas a família adere se quiser. Só que, se a gente for lá no ECA, né, em um determinado artigo que fala que é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da família, garantir todos os atendimentos da saúde, da educação aos seus filhos, então o atendimento educacional especializado, ele não é opcional, ele é obrigatório. Então, as famílias precisam se organizar para que ele frequente o atendimento, para que essa professora, que é uma professora especializada, com formação, o conheça, para ajudar a garantir a acessibilidade, porque a acessibilidade ela é primordial no contexto escolar, não é só acessibilidade arquitetônica e física, acessibilidade comunicacional, no que se diz da pessoa surda usuária da língua de sinais, daquele cego que precisa de uma comunicação, muitas vezes, a leitura e a escrita em braille, a acessibilidade desse autista ou de um deficiente intelectual que não tem linguagem, que não fala através da comunicação alternativa e aumentativa, de outras formas de comunicação, né? Então, é o professor do atendimento educacional especializado que vai trazer essas possibilidades para os professores da sala comum, porque a interlocução entre eles é primordial. Então, a responsabilidade deste estudante na sala de aula comum é do professor da sala comum. É o professor que é responsável por todos. Essa fala assim, tenho 30 alunos, 2 com deficiência. Não, eu tenho 32, porque os 32 são da minha responsabilidade. Agora, nesse contexto, eu tenho profissionais que me ajudam a trabalhar de uma forma que seja execuível com esses estudantes que estão lá dentro da sala. Que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? O número dela 13.146, ela fala dos profissionais de apoio, que pode ser um professor de apoio, que quem utiliza desse profissional é o Estado, né? Nas escolas estaduais tem o professor de apoio, que atua junto com o professor da sala comum dentro de sala de aula. Aqui no município de Betim, nós temos o profissional de apoio, que é um profissional que apoia o professor da sala comum na perspectiva da alimentação, da higienização, da locomoção, e se ele está ali um pouco buscando se organizar, colocando em risco a vida dele e do outro. Então, esses profissionais são profissionais fundamentais para que a educação inclusiva, a educação especial aconteça no contexto escolar. Então, são esses aí que a gente vem trabalhando. Né? Então, assim, de lá para cá, LBI, resoluções, decretos, notas técnicas inúmeras para nos ajudar a regulamentar esse processo, né? Nós temos hoje, a nível de Brasil aí, nós temos algumas leis que buscam garantir determinados direitos para alguns, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo. Né? Nós temos a lei Berenice Viana, que ela vem trazer para o contexto escolar a garantia de direito, porque é uma pessoa com transtorno do espectro do autismo,
considera-se público da educação especial para garantias de direito, que ele tenha o AEE, o atendimento educacional especializado, no contraturno, mas se ele precisar de uma colaboração no turno que ele está estudando, a professora do AEE, ela tem possibilidade de ir lá auxiliar o professor da sala comum, não é fazer o atendimento, mas levar para esse professor da sala comum algumas estratégias, alguns conhecimentos que vão fazer o manejo desse estudante no contexto escolar. Bacana, bacana. Então, se existem essas pessoas para trabalhar com esses sujeitos da educação especial, com esse público de educação especial, eles são preparados com uma formação, com informação e com algumas disciplinas do curso de pedagogia, né? Sim, isso os profissionais que são concursados e tudo mais. Os professores, Sim, né? sim. Mas para atuar como professor do atendimento educacional especializado, existem legislações nacionais, como eu disse. A partir de 2008, com a política, vieram várias regulamentações, com resoluções, com decretos, com pareceres, com notas técnicas, a nível nacional. E cada município ele adequa a partir dessa legislação maior, né? Dessa orientação maior. Então, para que se atue como professor do atendimento educacional especializado, ele precisa ter pelo menos uma especialização. Hoje a gente já sabe que tem alguns cursos de graduação, Sim, né? sim. Inclusive agora aqui, né? Sim, Um a curso, FISP oferece. um curso de Vem fazer um educação. curso conosco, hein? Pois é, de educação especial, mas antes, quando não tinha, era pós-graduação em educação especial, alguma formação nesse contexto, para atuar, para garantir que a legislação seja respeitada. Sim, Então, aí esse profissional, só para esclarecer mais, esse profissional, você está falando que é um profissional que é destinado, por exemplo, ao CRAE, que a gente vai falar do CRAE daqui um pouquinho, que é um espaço especializado para, ou você está dizendo que é um profissional que está numa escola regular, mas que tem uma sala com mais pessoas com necessidades. Como é que é isso? O que acontece? Com esse atendimento educacional especializado veio também um projeto de escolas acessíveis e esse projeto vem a sala de recursos multifuncionais, que é uma sala onde que esse professor do atendimento educacional especializado atua no contraturno. Então, essa sala de recursos multifuncionais, ela pode estar dentro de uma unidade escolar ou em centros, como é aqui em Betim. Betim, nós temos o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, o Rafael Veneroso, o CRAE, o famoso CRAE, né, que é uma instituição que eu falo com muito orgulho e com muito amor. Sim. Convido quem quiser ir visitar. Né, precisa fazer uma visita, viu, pessoal? É muito bacana, é muito rico o trabalho, né? Equipe multidisciplinar, sim, sabe, envolvido com essa temática, é muito bacana. Muito mesmo. Então, e o professor do AE dentro da escola, nessa sala de recurso multifuncional. Essa sala de recurso multifuncional ela é disponibilizada pelo MEC. O MEC manda verba para equipar essa sala com recursos de tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva é para a pessoa com deficiência. Sim. Porque tem até uma frase que eu não recordo de quem, porque a tecnologia ela veio para nos auxiliar. Mas para a pessoa com deficiência, ela veio para tornar-se possível as coisas. Existe tecnologia assistiva em tudo, né? Uhum. Aquela colher virada para o bebê, aquilo é uma tecnologia assistiva, né? Um engrossador de lápis que nós fazíamos para aqueles meninos na época da alfabetização que não conseguia ter pinça, você enrolava um monte de coisa, é uma tecnologia assistiva. Baixa tecnologia assistiva, porque nós temos a de alta tecnologia assistiva, que é toda a mídia, todo o computador, sim, a de média, né, e a de baixa, que é construída por nós, para garantir que esse menino tenha ali a possibilidade de ter acesso ao conhecimento. Vezes, com materiais alternativos. Então, essa formação, ela é uma formação continuada. Todos os professores que atuam como professor do atendimento educacional especializado, na legislação e na orientação pelo MEC, os municípios que aderiram, e praticamente hoje em Betim, nós temos 53 unidades que têm salas de recurso multifuncionais, sim, com professores, né, formados e habilitados para.
São 8 unidades na educação infantil e tem o CRAEI para atender todas as outras unidades que não têm sala de recurso. Então, os meninos que têm deficiência, que estão em unidades que não têm sala de recurso, eles têm o atendimento educacional especializado no contraturno no CRAEI. O CRAEI, como né, a gente já disse, é um centro. Lá nesse centro tem pessoas multiprofissionais, porque nós temos pessoas da saúde, que trabalham numa perspectiva saúde educacional, de orientação às escolas, aos professores, às famílias. Nós temos oficinas interativas, lá tem os cavalos, que tem a ecoterapia, né? Temos um trabalho com as famílias, que tem as pessoas com deficiência que levam para o atendimento ou que estão na escola e que as famílias queiram participar. Existem relatos muito bacanas de família, dizendo que ele entendeu que existe vida pós-deficiência quando ele começa a participar das atividades do CRAEI. A família dizendo disso, porque vivia num luto tão grande que achava que era só ele que vivia aquilo, né? Então, o MEC, ele traz uma legislação que possibilita cada município se organizar dentro do que é possível para ele, né? Então, o Petim tem essa organização. Eu fiz uma pesquisa na época do mestrado, e aí não existe unidade a nível de Brasil na educação como nós temos em Betim, sabe? Com todos esses serviços num só lugar. Nessa época eu fiz lá a minha dissertação, que virou um livro, que eu até trouxe para presentear aí na biblioteca da unidade, né? Que é um livro que fala Nossa, vamos pegar a capa, vamos mostrar. Então, Educação Inclusiva em Realidade ou Utopia, que é o Núcleo de Apoio Multidisciplinar, que é uma proposta de política pública para atender esse outro contexto. A gente se fala muito de educação inclusiva, educação especial. Quando você busca educação inclusiva, só aparece educação especial. O público, pessoas com deficiência, transtorno do espectro do autismo, altas habilidades de superdotação. Só que tem um outro público que faz parte da educação inclusiva, que são as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno opositor desafiante, a dislexia, a descalculia, que hoje é chamado dos neurodivergentes, né? Que são as pessoas que estão no campo dos transtornos. Sim. Então, essa política pública que hoje tem lá no CRAEI também é para atender esse público dos neurodivergentes com estratégias, com orientações às unidades escolares. Então, eu materializei a proposta nesse livro, né, que traz aí possibilidades. Depois convido quem quiser, né, apreciar a leitura e ver se contribui um pouquinho para a formação. E a prática desse processo todo, o que essa professora do atendimento educacional especializado tem de atuação, e aí a gente vem falar agora dessa prática, né, de atuação com esses estudantes dentro das unidades escolares, é de trazer para eles possibilidades, e aí a gente, né, a política até fala, eliminar as barreiras. É lógico, a gente não tem a pretensão de eliminar todas, porque é um contexto gigantesco, mas de tentar buscar, trabalhar com ele, com a possibilidade dele ter acesso ao conhecimento de formas diferenciadas de aquisição. Então, são atividades adaptadas à necessidade dele, são vídeos, são experimentos para que ele vivencie o que a gente está falando. Eu falo muito dos estados da água, né? Para aquele estudante que consegue fazer a leitura, eu posso dar um texto com todos os detalhes que os estados da água trazem. Para aquele que não tem possibilidade, eu vou fazer o experimento, mostrar para ele na prática como que acontece. Como que vai ser a avaliação desse estudante que não consegue fazer a leitura ou que não consegue fazer o registro? Ela pode ser uma avaliação oral, ela pode ser uma avaliação através de gravuras, através de gravações dele ali, manejando alguns itens que eu propus, ou que eu direcionei, ou que eu mostrei para ele, né?
Então, a prática na educação especial, ela precisa perpassar pelo que um estudante dá conta. Porque se eu olhar para o estudante, para a deficiência dele, eu não terei motivação para preparar atividades para ele. Então, o meu olhar tem que ser para as possibilidades. Com certeza, né? Com certeza. Tem que ser para as possibilidades. Sim. Bom, a temática é muito rica, né? A gente poderia ficar aqui dias conversando. Ainda mais comigo, que fala demais. Não, muito bacana, muito bacana. Bom, eu gostaria que você, então, agora caminhasse mais próximo da temática do autismo. Nós sabemos que nós estamos no mês, né? Que tem aí como premissa o autismo, né? Para as discussões e etc, etc. Estávamos até conversando um pouco sobre isso, que essa coisa de ter mês, de ter dia das coisas, a gente corre no risco de ficar preso só naquele mês ou só naquele dia e o restante do ano a gente esquecer disso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas, enfim, é um mês que desperta, né? Que provoca às vezes uma discussão, movimentos maiores e que acaba sensibilizando um número de pessoas maior que muitas vezes não tinha essa sensibilidade. Isso é muito bacana. Fala um pouquinho, então, do autismo como um todo, enfim, dá uma contextualizada para nós, né, sobre o autismo. O autismo, né, as pessoas falam, hoje em dia todo mundo é autista, né? O diagnóstico está em números, sendo fechados em números. Só que o autismo não é da agora, né? Se nós formos buscarmos na memória da nossa época de estudante, na nossa sala sempre teve um colega que tinha algumas características diferentes. Aquele que gostava de ficar sozinho, no canto dele, que não tinha muita interação, né? Outro que a comunicação era uma comunicação limitada, até a forma de falar, a sua linguagem também trazia alguns comprometimentos, e você não entendia. Quantos desses não tiveram oportunidade de finalizar a sua vida acadêmica, porque naquela época os profissionais não entendiam como que processavam o aprender desses sujeitos, e eles iam ficando, né? Tinha retenção e eles iam ficando, né? Então, hoje, como nós temos aí os estudos, eles vêm se avançando e os diagnósticos, eles começam a chegar mais cedo. E aí o diagnóstico de autismo, quanto mais cedo ele é realizado, mais possibilidade essa pessoa vai ter de ter uma interação social muito maior, de fazer um trabalho com as terapias, de trazer ele para esse mundo. Antigamente a gente achava, autista, ficava só no mundo dele balançando o corpo. Era essa a imagem que tínhamos, né? Nós temos aí um filme emblemático, que é Teipo Gandhi, que fala da máquina do abraço, né? Que ela fala que ela ficava naquela tentativa de se organizar e não dava conta, porque o pensamento fluía. E ele é muito literal, entrar pelo cano, ficava pensando como que entrar pelo cano, chover canivete, como que ia chover canivete, como que seria isso? Né? Então, eram pessoas que tinham essa ação e reação a determinadas coisas diferente de um grupo maior. Hoje o autismo, ele traz, fui na Assembleia há pouco tempo, o ano passado, parece que foi ontem, numa audiência, e uma estudiosa, ela disse, seremos uma população de autistas, porque o número proporcional hoje, ele cresce exorbitantemente a nível de população. Né? Isso a gente consegue perceber dentro das unidades escolares. Às vezes tem diretor que chega e fala para a gente assim, ok, chegou 6 autistas para a primeira série, eu só tenho 2 turmas, como que eu vou fazer? Autistas com comprometimento na linguagem, porque assim, é uma tríade, né? A linguagem, a comunicação e a interação. E hoje nós temos um conhecimento também que caminha pelo nível de suporte, nível de suporte 1, nível de suporte 2, suporte 3, que ali dentro desses níveis de suporte, o que ele precisa para que ele dê conta desse contexto, né?
E a título hoje também de legislação, não se classifica suporte. O suporte é para que nós, professores, saibamos o que vamos oferecer dentro do que ele precisa. Mas não existe isso, porque sendo autista é autista. Tem pessoas que estão ali vivendo, trabalhando ou tendo a sua vida cotidiana dentro da unidade escolar sem ter nenhuma reação ou uma desorganização aparente. Mas um dado dia, num dado momento de algo que ele vivenciou, tirar o copo ou a garrafinha dele do lugar pode trazer uma desorganização dele não dar conta, de inclusive chegar a convulsionar. E aí não foi suporte 1, não foi suporte 2, não foi suporte 3. Não é isso, né? Então, às vezes, também as pessoas não têm esse conhecimento desses níveis de suporte do autismo. A pessoa autista, ela é única, ela pode apresentar as suas dificuldades em vários aspectos, né? E pode apresentar habilidades muito sensíveis em várias áreas. Nós temos o Asperger, né? O autista Asperger, que nós temos várias pessoas aí de contextos famosos que são autistas e conseguiram vencer. Médicos, nós temos aí aquela série Dr. Doc que mostra pra gente, né? Lógico que traz ali um pouco de, né, de exagero, mas tem a advogada, uma advogada que é autista também. Então tem muitos contextos. Aqui em Betim nós temos um ex-aluno nosso que é músico, que formou em música. Nós temos alunos, ex-alunos, que estão atuando como professor, como pedagogo. Então, assim, são pessoas que têm inúmeras capacidades de sobressair dentro do que ela dá conta, mas desde que seja oferecido para ela o que ela precisa. As condições necessárias, né? O dia 2 é o Dia, né, Nacional de Conscientização do Autismo, é onde que as pessoas vêm para essa discussão de trazer quem é esse sujeito. As famílias, hoje nós temos vários grupos de famílias em Betim, unidos pelo espectro, unidos mães atípicas, outros. Por quê? Porque não é fácil. Encontra barreiras em todos os espaços, barreiras no supermercado. Essa mãe vai com esse filho no supermercado e ele pega alguma coisa e não quer soltar, e ali ele se joga no chão, ali ele começa a gritar. Não é pirraça. Muitas pessoas olham, olha lá, o que essa mãe lá, se fosse comigo, era de outro jeito. Não existe esse comigo é de outro jeito. Porque às vezes a situação é tão desafiadora que essa família não dá conta. Quantas famílias deixam de ir em algum evento porque tem receio de chegar lá e o filho não dá conta daquele movimento? O barulho, às vezes, ele é sensível. Nem todos são sensíveis a barulho. Nem todos precisam do abafador. O pessoal acha que a autista já não consegue com barulho de jeito nenhum. Não é assim. Não, né? É assim. Tem a questão de níveis que você falou. Tem para ele ali o que ele dá conta, né? Nem todos, é tanto que tem uns que são totalmente voltados para a música, né? Então, essas pessoas, elas precisam mesmo de ter esse olhar. As famílias precisam mesmo de ter esse olhar. Nós precisamos ter uma rede. E aí eu falo que não é só para o autismo, né? Então, hoje se fala muito de autismo, mas nós temos que ter um olhar para todos. Tem quantos deficientes intelectuais que não têm interação? Quantos deficientes intelectuais que a família fica com ele dentro de casa, porque ele não dá conta de estar em sociedade? Bom, então, quantas pessoas, né, que não tiveram essa oportunidade? Então, as famílias, elas precisam de ter um amparo, né? E não é só a família do autismo, a família da pessoa com deficiência intelectual, dos surdos. Gente, os surdos, eles não conseguem ter acessibilidade comunicacional. E isso é lei desde 2005.
Chega nas unidades públicas, não tem ninguém para conversar com eles, os usuários da língua de sinais, né? Os cegos, existe aí algumas representatividades em Braille, algumas coisas, mas não são todas, né? A comunicação alternativa. Então, nós precisamos de ter um trabalho em rede, não é só a educação que tem que ter esse olhar. Nós precisamos de estar andando juntinho, família, educação, saúde, a assistência. Quantos desses não conseguem levar seus filhos para os atendimentos? Ah, mas eles têm o benefício de prestação continuada. Muita gente acha que é aposentadoria e não é, né? É o BPC, que ele é para ajudar essas famílias a levar seus filhos aos atendimentos da saúde educacionais. Ele serve para isso, né? Agora, nós temos aí também um outro contexto de fragilidade muito grande, que ele é um valor de um salário mínimo, mas a família, muitas vezes, se é uma mãe solo, ela não consegue trabalhar. Nossa, E aí, como viver com um salário mínimo para o Marcel, que é um amigo, que ele é advogado, ele é cego e ele é o presidente da CAPT aqui em Betim, ele sempre fala, ser deficiente no Brasil é muito caro. Esses descontos que existem aí são muito pouco para o contexto tão grande que é viver em sociedade enquanto pessoa com deficiência, né? Não tem acessibilidade no transporte, a acessibilidade que tem é muito precária. Olha os nossos passeios. Eu fico imaginando. Tem hora que... São umas escadas, degraus, obstáculos, são inúmeros, né? Então, essa rede, ela precisa estar ajustadas e alinhadas para prestar um bom serviço e um atendimento a essas pessoas, né? O esporte, a segurança. Muitas vezes um estudante, adolescente, entra num estado de crise dentro da unidade escolar. Primeira coisa, vamos chamar a polícia. Ele é enorme, ele vai bater em todo mundo. E aí chega, né, a segurança que não conhece, que não entende. E aí entra até, às vezes, com a sua forma de lidar, que é o jeito que eles têm, sem entender. Mas hoje eu fico muito feliz também, Márcio, que hoje aqui em Betim nós temos uma interlocução muito bacana com essa rede, sabe? A Guarda Municipal, eles sempre nos procuram, nós já fizemos alguns trabalhos junto com eles, de curso, eles poderem entender como que é o manejo, né, dessa crise desse estudante. Sim. É lógico, né, que existe contenção e contenção, não é só a contenção física, o olhar ele contém, a fala ele contém, o tirar do foco faz a contenção. Tem casos que vai precisar de contenção física, num caso extremo, onde que ele está colocando em risco a vida dele. E aí, esse sujeito adulto não pode deixar. Com certeza. Né? Mas existem formas diferentes de contenção. E a gente precisa entender, precisamos conhecer, precisamos buscar formas de manejo com esse público para a gente garantir ali que eles estejam em sociedade, com segurança, com possibilidade de aprendizado, essa família confortável, em estar segura de deixar seu filho dentro daquele ambiente às 4 horas ou às 8 horas, porque hoje a gente tem aí possibilidade de escola integral, né, ou de tempo integral, o contraturno no AE. Então a família precisa estar confortável com isso. Então, precisamos nos unir. Precisamos ter uma única fala. Quanto sociedade, é importante a gente até internalizar, né? Que a inclusão, ela só vai acontecer quando não precisarmos de falar de inclusão. De falar do que precisamos para incluir. Isso tem que vir de dentro para fora. Eu preciso aqui entender que esse copo aqui eu não posso dar para uma pessoa que tem a sua forma de pegar desorganizada, porque ele não vai dar conta, ele vai amassar. Né?
Então, eu preciso ter esse conhecimento de diversos aspectos, que às vezes é uma coisa boba, que para mim é tão natural, mas que para aquele sujeito não é. Então, são esses conhecimentos que precisamos ter. Isso precisa ter investimento intelectual, um investimento de tempo, muitas vezes investimento financeiro na sua formação, investimento no tempo, no sentido de ir para as discussões. Então, vamos lá, né? Eu acho que é legal assim, reforçar esse processo dessa coisa, né, das dúvidas que as pessoas têm, né? E se realmente assim, se existe uma hereditariedade nessa questão do autismo ou de outras, né? Existem várias linhas de pesquisas, né, com relação ao autismo. Tem gente, assim, trabalhando em diversas hipóteses da hereditariedade, né? Porque aí quando faz uma pesquisa a nível de família, vai compreendendo o que existe. Hoje está havendo várias descobertas, diagnósticos tardios, né? Se o filho é autista, aí descobre que a mãe, ou o pai, ou o avô, ali dentro daquele contexto. Existem estudos sobre alimentação, existem estudos em várias áreas, né? Ainda nada assim que vai dizer que é isto ou aquilo dentro dessas afirmativas. Existem estudos. E a gente trabalha com essas probabilidades dentro do que apresenta ali dentro do contexto. Mas não tem nada batido martelo nesse aspecto. Porque nem todo mundo está se encaixando dentro de um ou outro apenas, né? Tem aí algumas diversidades. E assim, e hoje, né, para identificar aí essas deficiências ocultas, nós temos um cordão, né, que o mais famoso dele é o cordão de girassol, que é para as deficiências ocultas. O quebra-cabeça é especificamente para o autismo, e o cordão infinito, que é para as pessoas que estão no campo da neurodiversidade, né? Os neurodivergentes, os com TOD, com TDAH, dislexia, descalculia, aquelas pessoas com síndrome raras, enquadra lá no cordão de girassol. Então, a gente vê as pessoas aí com os cordões justamente para identificar. Por exemplo, um surdo. Se ele não usar a prótese, ou se ele não conversar em língua de sinais, você não vai saber que ele é surdo. Né? A deficiência dele é oculta. Se é um deficiente intelectual que está no campo de uma deficiência leve, você não vai, só depois que você conviver, que você vai perceber que existem algumas coisas diferentes, que ele não dá conta de elaborar algumas estratégias para executar alguma situação, um problema que ele precisa, né? Então, os cordões hoje, eles estão sendo usados para essas identificações e para garantir a lei, para que eles tenham acessibilidade, né? Então, aquela plaquinha de preferencial, né, que nós temos em vários lugares. Se um autista, né, entrar, ele não tem aparência de um comprometimento maior, as pessoas vão xingá-lo. Tem pessoas que apelam, né, que quer entrar numa discussão, mas até numa agressão. Então, hoje, esses cordões, eles estão sendo usados para identificar essas pessoas e para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos. Bacana. Bem, pessoal, olha, excelente papo, né? Muito obrigado, viu, pela sua estada aqui com a gente e tal. Quero agradecer enormemente a sua predisposição de estar aqui. E quero que você, então, dê aí uns seus últimos comentários aí, né, desse momento que a gente teve aqui junto, e uma fala finalizando aí com o pessoal que está assistindo com a gente. Sim. Eu, né, nessa minha caminhada de experiência, eu penso que trabalhar na perspectiva da inclusão é ter empatia, é ter respeito e ter um olhar de possibilidade para esses sujeitos, né? Por quê? Porque se eu estou no lugar de servir, eu preciso fazer a diferença na vida desse outro. Eu só vou fazer a diferença na vida desse outro se eu tiver de fato junto desse outro, né?
Então, eu trago uma frase que eu levo para todas as minhas conversas e diálogo, que a verdadeira beleza do caminho é poder ser trilhado por todos. Se não puder ser por todos, não vale a pena. Porque é direito e direito não se discute, né? Então é isso, assim. É fazer a diferença na vida do outro. Muito bacana. Bem, pessoal, conversamos aqui então com a professora Veridiana Souza. Vocês viram que tem assim, uma larga experiência, vivência, né, na área da educação especial. E espero poder contar, né, nós esperamos poder contar com você mais vezes para a gente ampliar essa conversa. Sensibilizar cada vez mais as pessoas para essa área. Estou à disposição. Acho que a experiência adquirida ao longo desses anos, ela precisa ser compartilhada, né? Muito. O que deu certo, o que não deu, para a gente buscar caminhos. Não existe verdade única desse contexto, né? A gente tem aí vários caminhos e a gente trabalha com possibilidades, não com verdade única, né? Sim. Porque a gente precisa de entender o contexto no qual esses sujeitos estão inseridos. Então, cada contexto vai ser uma via de trabalho. Com certeza. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade, estou à disposição. Joia. E quero convidar vocês para fazer o curso de Educação Especial conosco. Não só Educação Especial, outros cursos, né? Venha participar com a gente, venha fazer uma visita, tá? Nos nossos polos, nas nossas unidades, para a gente conversar um pouquinho sobre a educação como um todo, como que a gente está trabalhando nesse processo de formação de pessoas. Ok? Um forte abraço, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Wow.